A crise econômica mundial, o crescimento do fascismo, do imperialismo e das guerras, a ascensão do polo contra-hegemônico chinês, a situação da América do Sul, especificamente do Brasil, nessa condição. Esse é o tema da primeira parte da sala de situação outubro e novembro de 2025, sobre justamente a situação atual no plano mundial, na perspectiva econômica, social, histórica, portanto. E já tratamos num vídeo anterior sobre uma recapitulação do momento histórico atual, que é basicamente a situação de uma crise econômica de realização do capital, atingindo principalmente os países mais ricos, da aliança hegemônica, né, dos Estados Unidos, se espalhando pelo mundo, que vem desde 2007, controlada com grandes injeções de recursos pelos estados, mas presente e evoluindo, né? E chegamos no vídeo passado na percepção da importância, da extrema, né, única e definidora da ascensão desse polo contra-hegemônico chinês na resolução dessa grande crise mundial, em que a crise econômica se associa à crise de hegemonia dos Estados Unidos, justamente em face da ascensão desse novo polo, o polo contra-hegemônico chinês, né? E é claro que isso se fundamenta na base material, nas condições econômicas, nas condições de participação da China na economia mundial, no comércio mundial, na produção mundial. Isso na tecnologia, com certeza, do mesmo modo. Isso define o poder real de cada país no mundo, e é justamente por esta presença, né, já estruturante, definidora da China na economia mundial, que se a gente vê surgir esta possibilidade, né, de uma transição para além da crise atual, de forma, em geral, positiva, ou pelo menos mais positiva do que foi no século passado, em que uma crise com características similares resultou em muito mais destruição e mortes, pelo menos do que a gente teve até agora. A gente está num momento de risco, né? Mas é uma verdade incontestável que em qualquer aspecto econômico relevante, portanto também qualquer aspecto estratégico relevante, a China já tem uma participação mundial, ou no mesmo nível, ou superando, ou já superou aquele dos Estados Unidos, sobre diversos indicadores ou perspectivas. De fato, a China já está na frente, em outros, os Estados Unidos ainda estão na frente, mas é uma transição praticamente inegável, né? E agora, hoje eu quero começar avançando, né, nesse tema, considerando que há ainda um aspecto muito importante ou definidor, e não é por acaso que as coisas estejam acontecendo assim nesse momento histórico, mas é uma convergência histórica em movimento, em transformação, e não é por acaso que a China seja um país socialista.
E isto dá uma diferença muito grande nessa transição ou nessa polaridade hegemônica e contra-hegemônica que existe no mundo hoje e nessa transição que está se dando, seja no plano econômico mundial em geral, seja no plano geopolítico, estratégico de qualquer modo também, né? E é muito diferente porque, bom, primeiro, vamos dizer, é óbvio, né? É diferente. É outra modelo de organização social e econômica com as características chinesas, é socialista. E é justamente por isso, por ser uma economia socialista, não apenas pelo peso econômico militar, né, que a China constitui esse polo contra-hegemônico mundial, de tal modo que a gente deve ir, como eu estava dizendo, para além da crise presente, para uma sociabilidade melhorada mundialmente, com melhora de qualidade de vida e de acesso à riqueza para as massas disseminadamente ou mais disseminadamente no mundo em geral e com uma maior coordenação na economia e na vida social em geral no nível mundial também. Esses, para mim, são tendências históricas em desenvolvimento e a China hoje é o motor, o drive principal deste movimento, vai continuar sendo, não só pelo peso econômico dela, mas pelo fato de ser uma economia socialista. E no presente já está claro, do meu ponto de vista, e acho que sob qualquer parâmetro econômico, histórico, que você quiser considerar, que a inserção da China no sistema econômico mundial se mostra completamente diferente, ou pelo menos bem diferente, daquela das grandes potências capitalistas imperialistas, sejam coloniais ou pós-coloniais. E a gente vai ver ainda no que isso vai dar, mas tudo indica, até agora, que essa crise nos levará a um nível muito maior de integração mundial, realmente, e sob um direcionamento geral muito mais socialista ou socializante do que hoje é sob a hegemonia dos Estados Unidos, justamente ao contrário, né? Então, vai ser muito mais socialista do que tivemos até agora. E, por isso mesmo, a China socialista terá um papel fundamental, já tem um papel fundamental, e nos próximos anos e décadas, mais ainda. Isso não há como fugir disso, não há como fingir que isso não é realidade, né? A China é fundamental hoje para a contenção do fascismo e para a conquista e manutenção da paz mundiais. Em boa medida, no meu entendimento, o desafio presente, o maior desafio do presente é a conquista e a garantia da paz, ou pelo menos a contenção da guerra e da violência fascista ao máximo. Porque as forças dominantes, elas estão sendo empurradas por elas mesmas, né, para esse sentido trágico de aumento da violência e de mais guerras. Novamente, contamos em muito com a China para a garantia da paz mundial, mas sabemos o quanto ela será mais e mais provocada nesse processo, no presente, nos próximos anos e décadas adiante ainda, né? A China já é o alvo principal de uma guerra estratégica e econômica, tarifária e de sanções dos Estados Unidos. A contenção da China é certamente o principal objetivo estratégico dos Estados Unidos hoje. Ninguém pode ter dúvida sobre isso. Mas
Ao revés, ao contrário, é justamente da permanência do desenvolvimento chinês que todos nós precisamos justamente hoje para limitar e até superar os efeitos das tendências regressivas, recessivas e destrutivas, né, na economia, na política, nesses países ricos da aliança hegemônica dos Estados Unidos. Olha, um exemplo dentro desse período, né, atual, dos últimos meses, semanas, né, dessa estratégia de contenção da China e do nível da crise em que a gente está, do nível de insanidade em que a gente se encontra dentro da crise já agora, foi a tentativa pelo governo da Holanda, sob a alegação de risco à segurança nacional, de uma retomada, foi uma ação de tentativa, né, de uma retomada ilegal contra o controle empresarial chinês de uma empresa estratégica na produção de chips, especialmente para a produção de automóveis, que funciona na Holanda, a Nespéria. Não sei se a pronúncia é essa. E mais adiante a gente volta nesse tema, mas deram com os burros na água, justamente porque era uma empresa estratégica e que precisava de suprimentos ou de uma integração, tinha uma integração muito grande com fábricas na China e, portanto, ficou impossibilitado de produzir, e aí o mercado de automóveis da Europa, sobretudo, estava sendo paralisado. Então, o governo da Holanda teve que voltar atrás e era totalmente previsível isso, por isso mostra o grau de insanidade, né, de estupidez, de delírio, em que mesmo agentes administrativos capazes, reconhecidamente capazes, como são da burocracia e da política da Holanda. Ninguém tem dúvida disso em geral, mas nesse caso, mais uma vez, como em vários outros momentos que eu tenho chamado a atenção, está claro que está havendo uma sequência de ações insanas, equivocadas, extremamente prejudiciais, destrutivas, nessa sequência recessiva e depressiva até em grande medida da economia mundial desde 2007 para cá, contido, né? E aí também não chegamos aos níveis mais extremos do século passado, acredito que não vamos chegar, e acredito até que estamos chegando próximos de um momento de turning point, assim, mais decisivo nessa angústia, nessa crise como um todo, no risco de guerras mais extremas, de catástrofes ecológicas extremas, no crescimento óbvio ainda presente do fascismo, do imperialismo, da ideologia da guerra, da violência política, tudo isso está presente e a gente está, eu acredito, chegando próximo de um turning point, de reversão, superação deste momento. A compreensão, eu acho, da relevância estratégica absolutamente decisiva, né, dos eventos atuais e dos que virão em um período próximo, da origem desses processos e eventos e das forças, né, em movimento, em cada momento, né, deve ser o melhor recurso que a gente tem para se posicionar de modo positivo e até decisivo nesse processo histórico mundial crítico atual. Em todos os processos dessa dimensão, com essas características, né, existem momentos decisivos e turning points, onde a resolução alternativa dos eventos vai definir toda a sequência restante até a resolução da crise, ou pelo menos o seu timing, eventualmente a sua gravidade, intensidade, né? Eu acredito, tem para mim, né, que no século passado
o resultado da Guerra Civil Espanhola foi um momento muito decisivo, porque por volta de 36, né, 1936, ou antes, agora me fugiu a data exata, mas entre guerras, aproximando-se da segunda, houve um combate entre forças comunistas, socialistas, anarquistas, libertárias e o fascismo no solo espanhol, e com a vitória do fascismo. E eu acredito que isso foi um fator decisivo para todo o horror que veio depois, ainda que talvez ele fosse mesmo inevitável, porque, enfim, era um processo histórico e não dependia exatamente desse fato. Mas, ainda assim, quando são momentos decisivos, cada batalha pode ser fundamental, né? Então, agora, como naquela época, trata-se de barrar o fascismo e o imperialismo, de conquistar e garantir a paz. Esses são os principais objetivos, eu acredito, estratégicos, humanos, civilizatórios do momento, e que devem ser aqueles mais importantes na nossa elaboração, percepção, seja a nível político e até pessoal, em termos de estratégias para o presente e próximos anos e décadas que virão. A contenção, por exemplo, né, da ofensiva militar dos Estados Unidos sobre a América Latina, no presente, se a gente conseguir conter esse avanço militar dos Estados Unidos sobre a América Latina, especificamente a América do Sul, se a gente conseguir conter isso no seu nascedouro, no Caribe, né, onde está começando agora, pela resistência, pela dissuasão, isso poderá ter uma importância estratégica no sentido oposto de contenção do fascismo, oposto ao que foi no século passado, né? Agora de contenção do fascismo. Bom, o fascismo e o imperialismo não podem avançar, devem ser contidos de todo modo, e deve-se buscar de maneira equivalente o fim das guerras. Mas como cumprir essas duas tarefas ou necessidades históricas que parecem realmente contraditórias? O fascismo, o imperialismo vão propor a violência, vão agir com violência, vão se apoiar na violência e, portanto, nas guerras. Como superá-los sem ampliar esse jogo destrutivo, perverso, de espirais de violência e destruição, né? Eu não posso ter uma resposta completa sobre isso, mas já delineei a minha visão estratégica. Aquilo que fortalecer a hegemonia decadente atual favorecerá ao fim também a crise, a crise, a ascensão do fascismo, do imperialismo e a guerra. Não há como evitar isto, entendeu? A vitória estratégica dos Estados Unidos em todo e qualquer plano e área da produção e da geopolítica bélica ou tecnológica reforça o polo que hoje tende a conduzir a humanidade para a recessão, para o fascismo e para a guerra. A cada momento, a gente, os países, as visões políticas, podemos ter uma interpretação tática, né, diferente em relação a isto. E é claro que a gente, em geral, não se pode romper, né, direto e imediatamente com as parcerias
e dependências reais que países como o Brasil, a Índia, em geral, ou o mundo, em grande medida, por exemplo, tem em relação aos Estados Unidos, é o polo hegemônico em torno dos Estados Unidos. E com certeza a gente tem que lidar, ou terá que lidar, com essa realidade na sequência presente e futura próxima, mas não podemos perder de vista o norte estratégico, que é justamente a independência, a negação e a superação da dependência e da subordinação que temos em relação aos Estados Unidos e os seus parceiros hegemônicos em todas as áreas estratégicas. Vamos ficar por aqui hoje, vamos dar sequência a essa sala de situação de outubro e novembro nos próximos vídeos.